Esse é o episódio número 1 do podcast Propósito, um projeto que nasceu em 2020 e que ele esperou a hora certa e chegou com bastante força, com potência. E é o nome da minha empresa, inclusive, Propósito. Depois a imersão que eu criei. A gente está indo para a 4ª edição. E agora o podcast chamado Propósito. E agora eu vou falar uma coisa que eu sempre quis falar. Se você está nos assistindo no YouTube, curta, comenta, aperta no sininho e já manda para toda a família, né? Manda ver. Manda. E no podcast também, já segue a gente lá e vai ter conteúdo toda semana de qualidade. E a gente já vai começar com o pé direito. Essa ideia é chamar meus mentores, meus mentorados, meus parceiros de negócio para levar bastante conteúdo. E aqui hoje é um dos meus mentores. Eu fiz o Homem Inteiro em 2021, fiz 2022 e hoje eu tenho o prazer de ministrar aula na turma do Homem Inteiro para Homem e o Homem Inteiro para Mulheres. Nosso primeiro convidado, Paulo Pimon. Nós temos aproximadamente 200 amigos no Instagram. Isso no Instagram. Isso no Instagram. Fora um monte de lugar, que agora eu já perdi aqui tudo que eu tinha anotado, já fui para a página errada, mas eu lembro de cabeça as coisas que eu queria falar. Então, Paulo, psicólogo, constelador, esteve presente com Bert Hellinger, hoje é referência no movimento masculino, um movimento, talvez nos últimos anos a gente teve uma desconexão, talvez com o nosso pai ou com a nossa força masculina, e também fazendo um trabalho que transforma a vida de um homem, a vida do pai, a vida de um marido, melhorando todos esses âmbitos. Seja muito bem-vindo. Se quiser contar mais um pouquinho da tua jornada também, agradeço. Eduardo, um prazer. Prazer também porque contribui na vida de muitos dos homens que passam lá pelo Homem Inteiro, das mulheres também que passam pelo treinamento para mulheres. Então, é um prazer também contribuir na tua jornada. É um privilégio, né, participar da primeira edição, da primeira gravação. Tenho certeza que tá tudo certo aí, tudo ligado. Olha, porque vai sair ouro aqui, não pode perder nada disso. Então tá. Paulo, quando é uma jornada aí de transitar pela psicologia para entender um mundo que talvez olhasse um pouquinho mais profundo, não só para aquilo que tem dentro da nossa mente, mas talvez um movimento da nossa alma que vem, né, dos nossos ancestrais. De onde que saiu esse movimento de sair não, né, de conectar a psicologia com a constelação? A psicologia sempre teve e até hoje está comigo, né? Apesar de eu não atuar mais como psicólogo, eu continuo carregando tudo aquilo que eu aprendi na psicologia, eu continuo carregando comigo. Né? Então, é claro que quando eu entrei na psicologia, quer dizer, eu sempre conto essa história em vários lugares, é importante eu contar aqui também, que com 11 anos de idade, a minha irmã mais velha já dizia que eu queria ser psicólogo, com 11 anos. Hoje eu tenho bem claro que o que pulsava no meu coração e continua vivo mais do que nunca até hoje, é o desejo de ajudar outras pessoas a superar suas dificuldades, seus problemas, seus desafios, digamos assim. Esse foi o desejo que me moveu para a psicologia e foi o que continua me motivando até hoje, né? Um grande propósito de vida, que eu acredito ser o propósito de todos, mais do propósito individual de cada um, propósito que nos une a todos, que é essa coisa, o ser humano é um ser em relação, é um ser colaborativo, que não existe individualmente, ninguém é uma ilha isolada, todos nós existimos nessa que a gente chama de interdependência. Né? Quando eu entrei na psicologia, eu tinha muito claro isso, eu queria ajudar outras pessoas. Tinha 17 anos na época, fiz Universidade Federal de Santa Catarina, aqui eu sou torcedor do Avaí. Então, essa parte acho que a gente vai ter que cortar, né? Porque, né? Essa corta depois. E aí, mas quando eu entrei na faculdade, cara, uma família que é muito intelectual. O pai foi pastor, de professor universitário. E essa questão da intelectualidade sempre foi muito forte. Só que para mim essa parte sempre foi ele que passava raspando na escola, entendeu? Desde a recuperação. E hoje eu tenho muito claro que era um certo grau bem importante de déficit de atenção que eu continuo tendo. Hoje eu sei lidar com isso com os meus recursos. Mas quando eu entrei na psicologia, a psicologia é uma área do conhecimento muito profunda. Você é ancorada lá na filosofia. E para mim era uma tortura, cara. Eu sabia que eu estava no lugar certo,
mas era uma tortura ao mesmo tempo, porque eu tinha que mergulhar nos livros. E aí, lá dentro da psicologia, eu conheci algo que chama-se psicodrama. Psicodrama é uma abordagem terapêutica, usa pessoas para encenar as situações traumáticas e dificuldades da vida e encontrar caminhos de solução e de cura através disso. Sim. Né? Quando eu falo sobre psicodrama, já dá para ver por que eu fui para a constelação familiar. Né? Porque mais tarde, então, eu comecei, trabalhei com psicodrama durante muitos anos, durante a faculdade. Eu, quando conheci o psicodrama, eu disse, achei o meu lugar na psicologia. Não era aquela profundidade teórica, era uma coisa mais técnica e mais prática. Então eu fui. Quando eu comecei a trabalhar e tal, como psicoterapeuta, daqui a pouco eu encontrei com as constelações familiares. As constelações familiares, para mim, foi uma evolução do psicodrama. O próprio Bert Hellinger também conheceu Moreno e conheceu o psicodrama e outras abordagens, como a terapia familiar sistêmica, né, que é diferente da constelação. Mas, então, quando eu conheci a constelação familiar, eu mergulhei em algo que eu considero ainda mais profundo, porque não está, digamos assim, regulamentado e, nesse sentido, encaixotado quanto ao processo ou o pensamento científico vigente dentro da psicologia. Né? Então, com a constelação familiar, eu pude ampliar ainda mais. Mas, Eduardo, o meu trabalho com homens começou antes de eu conhecer as constelações familiares. Veio antes? O Homem Inteiro, que hoje se chama Homem Inteiro, começou já há 20 anos atrás. Uau. Os meus primeiros grupos de mentorados, a gente passava 1 ano juntos, 1 ano e meio juntos, com encontros a cada 2 semanas, de 1h30, 2 horas, grupos pequenos, grupos de 3, 4 homens. Sim. Já há 20 anos atrás eu já... Então hoje o Homem Inteiro tem o volume que tem a presença que tem, porque é ancorado em muitos anos de experiência. Eu não sou o cara que começou com as redes sociais, Sim. Não sou o cara que começou há 2, 3, 5 anos atrás. Eu tô nisso há muitos anos. Tu tem ideia de quantos homens já passaram pela... Tanto milhares, o Homem Inteiro quanto... milhares de homens. Eu não consigo mais contar. A última vez que eu parei para olhar para minha base de e-mails, pessoas que tinham passado, já tinha passado de 1000 homens, mas não tenho o número exato mais. Tem uma... nós como mentores, né, agora o nome está na moda, mas é um conceito antigo, né? A gente segue nossos pais, por exemplo, né? Eles nos mentoram. Para falar, na prática da constelação, na prática, mudou alguma coisa na tua vida? Tu já, antes de liderar tantas pessoas, utilizar esse conceito, essa filosofia, essa prática, essa teoria, tu já se beneficiou? Tu foi atrás de alguma cura com a constelação? Sim, cara. É incrível a gente ver que... Eu vejo isso bastante consistente na maior parte dos mentores, nesse processo de ajudar outras pessoas a superar suas dificuldades. São sempre pessoas que têm uma clareza muito grande do seu propósito e do seu caminho. São pessoas que atravessaram uma dificuldade muito séria, que transformaram esse processo de transição numa metodologia de ensino. Sim. E começam a aplicar com outras pessoas, né? Então, quando eu encontrei... Tem 2 caminhos, né? Primeiro, o trabalho com o masculino foi o resultado que é hoje o Homem Inteiro, é o resultado da minha jornada pessoal, que eu fiz justamente. A minha jornada pessoal eu transformei num método que hoje eu ajudo outros homens, então, a passar por esse mesmo método. E tem como a gente pontuar alguma coisa? Tu falou assim, cara, eu era obeso e hoje eu sou forte, eu era um filhinho da mamãe e hoje eu consigo me posicionar. Tu consegue trazer algumas coisas que tu... Cara, são características muito que a gente engloba dentro de um certo rótulo, assim, de o filhinho da mamãe, né? Mas é uma maneira até pejorativa, mas tudo bem, da gente dizer... Esse cara, quem que era o Paulo lá antes de passar por esse processo? Era um cara que desistia fácil das coisas, tinha muita dificuldade em terminar o que começava. Sempre fui muito criativo, sou muito criativo até hoje. Só que essa criatividade fazia com que eu pulava de galho em galho o tempo inteiro, não só em termos profissionais e tal, mas em termos de relacionamentos também e outras coisas assim.
Então eu era esse cara que não conseguia terminar as coisas, extremamente criativo, sempre buscando por uma maneira mais fácil e rápida e por uma gratificação momentânea e imediata. Então essa é a característica de um homem fraco, né? Um homem que não desenvolveu a sua força e os seus recursos masculinos, né? Que tá dentro dos recursos do masculino justamente a ação consistente, a disciplina, a capacidade de ver a médio e longo prazo, de sustentar aquilo que alcança, o sucesso que alcança, ele precisa ser sustentado. A gente fala muito sobre sucesso hoje, mas sucesso é uma coisa, entre aspas, fácil de alcançar. O difícil é realmente manter o sucesso. Sim. Então, por exemplo, eu lembro de um momento na minha vida onde em 3 meses eu sequei 15 quilos de gordura no meu corpo. Se tu pensar, 3 meses é fácil tu aguentar um jejum intermitente bem e secar. Agora, o difícil é manter e agora construir massa muscular no lugar daquilo que era gordura antes. Sim. É muito mais difícil. Por quê? Por que é tão difícil? Porque aquilo que eu perdi de gordura lá atrás, agora todo dia eu tenho que fazer algo para não. Todos os dias. Não basta eu ter alcançado algo. Eu tenho que sustentar aquilo que alcançou. E sustentar aquilo que você alcançou e conseguir ainda crescer, sempre estar no movimento de crescimento, isso exige de força masculina. Paulo, é um assunto que tu já está estudando há anos, talvez há 2 décadas. Mais até. Eu conheço esse assunto. Teremos um convidado no podcast, que é o nosso 4º convidado, que é o querido Jefté. Ah, sim. E foi ele que me indicou. Ele falou, um dia tu precisas conhecer o Paulo Pimon. Então conheci e realmente foi bem transformador essa jornada. Para mim e para quem está nesse começo, né, 4 anos é pouco tempo ainda falando sobre isso, eu acredito que tenha muita gente que ainda não saiba ou não entenda quando a gente fala de talvez característica masculina ou energia masculina ou outro nome que talvez tu queira conduzir aqui, polaridade, né? E aí, óbvio, que já vem um monte de gente atrás já criticando, porque, nossa, isso aqui também pode ter na mulher, e aí mistura algo, talvez, da fisiologia, né, com outros e mistura tudo como se fosse, né, a gente falando... Ou achando que a gente está reforçando um estereótipo cultural, né? Exato. Tu pode trazer um pouquinho para nós o que é essa energia masculina ou características... que a gente, sei lá, espera esse desenvolvimento mais acentuado num homem? Tá, existe um conhecimento muito arcaico, sabe? Muito arcaico no sentido de antigo mesmo, que vem lá da base do taoísmo, que é muito anterior a todos nós, que é esse conhecimento, é uma forma de enxergar o mundo, o universo, a existência, como essa junção do masculino e do feminino. Tudo, digamos assim, é o resultado desse encontro do masculino e do feminino. Não é à toa também que a gente tem, por exemplo, na nossa espécie humana e tantas outras, o encontro entre um homem e uma mulher que gera uma nova vida, que é uma criança, né? Esse encontro ele pode acontecer de diversas formas, mas é no encontro que a vida acontece. Tudo que é vida, tudo que existe vem dessa junção. Agora, masculino e feminino existem dentro de todos nós. Na natureza nós vemos isso o tempo inteiro caminhando juntos. Então dentro do homem existe o masculino e o feminino e dentro da mulher existe o masculino e o feminino. A questão realmente que eu trabalho é, entre aspas, a dosagem de cada um. E a dosagem de um homem é que ele tenha mais energia masculina? Que ele tenha mais recursos do masculino. Em geral, Eduardo, um homem mais saudável, mais posicionado, um homem que tem sucesso nos seus relacionamentos, na sua carreira, na sua vida como um todo, ele é mais masculino do que feminino. E uma mulher no sucesso, ela está mais no feminino? Mais no feminino do que no masculino. E agora eu estou falando de sucesso de uma maneira ampla, tá? Não só a conquista de algo específico. Sim. Né? Mas sucesso essa vida de sucesso, procura viver nas diferentes áreas da vida, uma evolução constante, tá? E uma caminhada de evolução constante. O
que faz parte dos recursos do masculino? Em primeiro lugar, ação. Ação. Né? Ação. A ação dentro de homens e mulheres vem de uma força dentro de nós que busca pela sobrevivência e pela expansão. A ação é capaz de levar a gente a direcionar a nossa agressividade natural na direção da defesa do seu território e também na tua expansão de áreas de influência. Gostei dessa frase, direcionar a nossa agressividade para aquilo que nos compete. Proteger nossa família, conquistar nosso território. E até expandir a tua área de influência. Né? Então, tem esses dois aspectos. Eu costumo trabalhar com os homens, tu passou por isso, né? A agressividade natural do masculino, ela é medida por esses dois aspectos. Posicionamento, que eu chamo, que é esse sistema, entre aspas, de delimitar o campo de responsabilidade. Seu posicionamento, nesse aspecto eu trabalho posicionamento assim, de delimitar o seu campo de responsabilidade e ter entre aspas, um sistema de defesa. Ou seja, um homem, uma mulher bem posicionado, o Eduardo pode vir e dar a opinião dele a respeito do que eu estou fazendo lá no meu Instagram, o que eu estou fazendo com a minha mulher, o que eu estou fazendo com o meu filho. Isso não me abala. Mas uma pessoa que não tem um posicionamento forte, tu chega nela e começa a dar uma opinião a respeito da vida dela, já fica toda insegura, já reage agressivamente, de forma violenta e tal, não sei o que. A pessoa que tem muito claro quem ela é, em cada área da sua vida, como a gente trabalha lá no módulo de agressividade do homem inteiro, e tu trabalha tão bem nas tuas mentorias, também em cada área da minha vida, eu sei quais são os princípios e os valores que regem cada área da minha vida. Por exemplo, eu sou pai, né? Tenho um menino e uma menina. Eu decidi ser pai, tive vontade de ser pai e estabeleci nesse processo que tipo de pai que eu queria ser. Uma das coisas que eu estabeleci, é que eu queria ser o tipo de pai que é presente na vida dos meus filhos. Mas isso ainda é muito, né? É muito genérico, Sim. É uma ideia apenas. E os meninos ficam só nas ideias. Que eu tô falando dos meninos, não só dos homens em geral, as pessoas imaturas ficam só no campo das ideias e acham lindo isso. Né? Eu estabeleci na minha vida que eu sou um pai presente. Tá, mas qual é a ação concreta que você coloca no seu dia a dia que diz, não para o mundo, para você, que você está agindo conforme o valor e o posicionamento que você definiu sobre o que você quer. Se você não faz isso, você fica na mão dos teus filhos. E pergunta, você está contente com o papai? Você quer que o papai faça isso, mais aquilo? Você quer que o papai vá com você não sei aonde? Procura validação na criança e aí, cara... Sendo que a criança não tem que te validar. Aí tu coloca a criança no lugar de reizinho, de autoridade. A criança tem que o quê? Te amar ou te respeitar? Só? É uma boa pergunta. Né? A gente costuma dizer que o amor da criança pelos pais não existe. Toda criança ama seus pais, não tem como. Porque existe um amor, eu não estou falando aqui de amor afeto. Eu posso amar meu pai sem gostar dele, porque eu tenho, na verdade, uma dívida com ele. Ele me deu a vida. Posso amar sem gostar? Eu gostei dessa frase. Sim, posso amar sem gostar. Sim, porque eu tenho uma dívida com o pai. Ele é parte de quem eu sou. Então existe uma conexão, um vínculo aqui. Eu costumo dizer que, nesse sentido... Aqui eu não quero abrir um looping, né? Porque a gente pode abrir um looping aqui no que é amor, né? Mas Sim. amor dentro do universo que a gente discute dentro das constelações familiares, amor é o vínculo. Não necessariamente esse vínculo é afetuoso, é de afeto, é de carinho. Mas existe um amor ali porque existe uma conexão, existe uma ligação, existe um vínculo. Por mais que eu odeie meu pai, por mais que eu não queira ver ele na minha vida e tenha negado a existência desse homem. Existe um vínculo, ele está presente em cada célula do meu corpo. Voltando, amor ou respeito? Cara, respeito vem justamente desse lugar de autoridade, né? Quando você tem autoridade, essa pessoa te respeita. Dentro da família há uma hierarquia muito clara. Um bom pai, um pai presente, eu estou invertendo essa ordem. Eu perco o respeito do meu filho. Eu posso até ter o amor, entre aspas, se o amor é carinho e tal. A médio prazo, nem isso eu vou ter, sabe? Porque o afeto do meu filho, ele também vai estar condicionado à segurança que eu dou para ele. A segurança que eu dou para ele, eu dou através dos limites, das regras
e das consequências que eu estabeleço nessa relação. A gente está vivendo uma época de homens fracos? Exato, com Sim. certeza. Eu acho que não tem ninguém que duvide disso, né? Perguntar tanto para homens como para as mulheres. Hoje a gente vive uma geração que é fruto de gerações ou 5 gerações onde a figura do pai, a figura paterna, a figura masculina adulta tem ficado cada vez mais enfraquecida e ausente. Mas foi o homem que recuou e a mulher tomou um espaço que era do homem? Ou não tem nada a ver esse movimento? Esse é um movimento que a mulher foi para o mercado, ela precisou usar de uma força talvez mais masculina de ação, de execução, de fazer dinheiro? Ou não tem nada a ver essa relação? Não tem nada a ver. Sabe por que não tem nada a ver? Porque esse movimento que tu está falando, que aconteceu a partir da década de 60, 70, é um movimento já reacionário a outro movimento anterior. O movimento anterior que deu início, digamos assim, a essa ausência do pai foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial tirou os pais de casa, do ambiente familiar, os homens, né? Tirou o homem do ambiente familiar, enfiou ele nas fábricas e nos escritórios. Então os filhos já não têm mais contato com aquilo que o pai faz. Até ali na Revolução Industrial, os ofícios, aquilo que o pai fazia estava intimamente ligado à convivência familiar. Os filhos, inclusive, aprendiam o ofício do pai, porque eles estavam desde criança acompanhando. É assim até hoje nas regiões rurais, né? Onde os filhos já com 5, 6 anos estão lá com a enxada na mão e ajudando junto, e a família toda, elaboração para o sustento da casa. A Revolução Industrial, aí é que tá, a Revolução Industrial é que transformou o homem nesse, entre aspas, provedor que a gente tem hoje. Que é uma coisa muito contraditória esse negócio. O homem é provedor. Isso que faz da gente homem. Não é. O que faz da gente homem é desenvolver as nossas características masculinas. É ter iniciativa, é ter proatividade, é ir atrás, é ter força suficiente para estabelecer os seus limites e defender a si e a sua família, aqueles que o amam, é lutar e ser comprometido o suficiente para levar as coisas até o final e entregar, é sustentar os relacionamentos daquilo que você conquistou e não só procurar de conquista em conquista. É isso que nos faz ser homens maduros, não é a nossa capacidade de pagar boleto. Sim. Porra, a gente reduziu o cara, a capacidade que ele tem de pagar boleto. Agora, é claro que se o homem tem as suas características masculinas bem desenvolvidas, Eduardo, ele vai ter uma profissão que acompanha ele. Essa profissão vai trazer recursos financeiros para sua casa e para sua família. Agora, não vamos limitar a função de provedor à definição de homem. É uma consequência e não a definição. Exato. E Eduardo, eu já fiz palestras nesse Brasil inteiro para homens nesses 20 anos que eu estou trabalhando nessa área. E toda vez que diante de um grupo de homens eu pergunto o que é ser homem, a primeira resposta que vem é provedor. E provedor no contexto de pagar conta. De pagar a conta, de ser aquele que... né? E aí o que acontece? E isso tem danos para a relação familiar. Porque se o cara compra essa ideia de que ser homem é ser provedor, ele chega em casa do trabalho, já fiz o meu trabalho, me dá minha cerveja e me deixa quieto ali no meu canto. Eu quero paz e tranquilidade. Agora, o que eu ensino lá no Homem Inteiro? Quando você chega do trabalho, você tem que estar bem o suficiente. Por isso que o propósito é tão importante. Trabalhar alinhado com o propósito. Sim. Porque quem trabalha alinhado com o seu propósito, ele renova as suas energias. Tu vai ver, tu tem uma tarde inteira aqui, podcast atrás de podcast, tu tá falando daquilo que tu ama, daquilo que tu tem paixão. Tu pode até chegar cansado em casa à noite. Mas tu tá querendo celebrar o teu dia, cara. Quem vive no propósito, sim, chega em casa cansado, mas tá querendo celebrar com a família. Que tá querendo trazer utilidade, né? Ele se sente útil fazendo aquilo. Agora, o cara que trabalha só para pagar boleto, cumprir a sua função de provedor, tá muito longe de ser homem. O máximo que ele faz é dinheiro. Homem é o cara que chega em casa e sabe que agora ele tem o segundo, terceiro turno. Entendeu? O meu lugar como pai aqui dentro é mais importante do que pagar boleto. O meu lugar como marido aqui é mais importante do que pagar boleto. O meu lugar de cuidar da minha saúde suficiente para
ter força física suficiente para jogar meus filhos pro alto, entendeu? E seja lá o que for, é mais importante do que pagar o boleto, e não é o que me define. Eu passei por uma experiência agora, nesse último final de semana, Paulo, que eu fui visitar a casa dos avós da minha avó, 165, aqui no interior de Santa Catarina. E meus avós já faleceram, e eles estão em inventário. E nesse processo, a gente foi visitar a casa, e eu fiquei com um sentimento, talvez fosse a última vez que eu estivesse passando por lá, porque ela está sendo vendida. Tá. Então é uma fazenda enorme, assim, eu já andei a cavalo 4 horas dentro dela. Caramba! Sabe, assim, reta. A gente chegar em outra fazenda no voo, então assim, eles desbravaram muito, né? Nessa época, e às vezes a gente reclama, né, de pegar uma hora de fila aqui num carro, né, num carro com ar-condicionado, escutando a música que a gente gosta, escutando um podcast, né, e eu lembro que no primeiro dia, foi nesse último sábado, eu fui embora falando assim, ó, eu nunca mais volto aqui, porque tá sendo vendido, obrigado, fui embora, desci o carro, estourou o pneu, na hora. Eu falei, não era para ter olhado assim com esse olhar. Acabou que o carro que eu tenho não tem step, né? O pneu ele era para ser auto inflável ali. E a gente não conseguiu sair, porque era uma estrada onde tinha muito buraco. Então a gente precisou deixar o carro lá. E eu e meu irmão, eu precisamos ir embora em um carro com 8 pessoas, e eu fui correndo uns 5 quilômetros de chinelo. Cara. E eu falei, cara, é por isso que a gente tem que cuidar do nosso corpo também. Então ali eu tive, porque tu falou ali, chegar em casa e cuidar dos filhos, jogar o filho para cima e cuidar e proteger, eu precisei usar dessa energia. No outro dia eu voltei com meu irmão, e quando eu olhei para casa dos avós, dos meus avós, eu olhei para casa e falei, caramba, ontem eu vim com um sentimento totalmente trocado. E aí eu olhei para casa e ressignifiquei, falei, cara, vocês desbravaram isso aqui. Se hoje é longe, imagina 200 anos atrás. Vocês chegaram aqui, sei lá, cavalo, carroça, carregando um monte de coisa e fugindo, talvez, e devendo, e não sei o que eles chegaram. Sim. E construíram, cara, um império, porque se hoje é bastante dinheiro, imagina na época, tudo que eles construíram, sabe? Eu lembro que eu visitava na época pequeno, tinha boi, cavalo, o brasão ali, Eduardo Arruda. E aí eu reposicionei minha conversa. Eu falei, eu honro vocês, eu agradeço, eu tomo a força e eu vou para um mundo muito mais forte com essa energia de desbravar, de conquistar, de honrar. Eu fiz essa nova conversa, eu voltei pro carro, em 5 minutos a gente arrumou e fomos embora. Olha como mudou, né, tudo isso. Então, a gente... Uma atitude, interna que mudou, pode ter sido só uma coincidência, eu acho que não foi, né, só uma coincidência. Eu quis contar isso aqui porque foi bem impactante para mim, isso que aconteceu. Ô Paulo, eu queria te fazer uma pergunta. A gente está indo para um lado, essa pergunta é um pouquinho mais polêmica. Ótimo. Eu costumo dizer que, quando, meus mentorados, né, que a crítica é o termômetro do sucesso. Tá certo. Porque eu falei o seguinte, tu viu que o pessoal então tava lá... Então tá tendo bastante sucesso. Eu costumo falar para eles assim, tu viu que o pessoal tá ali criticando a Nigéria? Daí eu falei, não tão. Mas tu já viu alguém criticar os Estados Unidos ou a Rússia? Já. Então, os maiores são criticados, porque incomoda, né? Mas vamos lá. A gente vê um movimento muito forte de empoderamento feminino. E dá uma falsa sensação, aí já é a minha opinião, né? Já estou colocando a minha opinião, é uma falsa sensação de que a gente está indo para o caminho errado. Então, talvez de precisar de empoderar feminino, não precisava voltar a empoderar o homem? Ele voltar para o lugar dele de força para que cada um problema no seu lugar? Existe um problema anterior para a gente discutir antes de entrar na pergunta, porque o que é esse empoderamento no final das contas, né? Dizer que homem e mulher precisa ter a igualdade de oportunidade, quem não quer isso? Todo mundo quer isso. Agora, dizer que as mulheres, eu vejo que grande reflexo da revolução feminista e tal, aquilo que iniciou já se perdeu. Hoje existe um movimento muito mais assim de querer colocar, muitos movimentos feministas colocam a mulher por um lado, o que joga o homem aqui para baixo é
porque o homem ele é violento, porque o homem né, é largado, o homem é um menino, o homem é imaturo, o homem é aquilo. Se a gente puder, eu espero que seja esse o resultado do trabalho que eu faço, pelo menos é o meu objetivo. Se a gente puder elevar o que cada um tem de qualidades, de recursos, de potencial, e enfatizar o quanto a gente constrói uma sociedade ou constrói qualquer coisa no espírito colaborativo, então a gente tem os homens no seu lugar de força, servindo as mulheres, e a mulher no seu lugar de força, servindo os homens. E aí a gente tem essa colaboração que empodera todo mundo. É colaboração, não é disputa. Exato, que empodera todo mundo. Agora, se a gente quiser fazer com que a mulher seja tão masculina quanto o homem, sabe? Que ela seja tão masculina quanto o homem, e dizer ela tem as mesmas condições e é igual aos homens, aí a gente vai ter uma sociedade cada vez mais doente. A gente já tem visto isso, né? Sociedades que fizeram um grande movimento em direção à igualdade de oportunidade, por exemplo, os países nórdicos e tal. O que a gente tem? A gente está vendo que os homens acabaram escolhendo mais atividades masculinas que tem a ver com, né, mais nessa direção de engenharia e outras áreas do conhecimento mais técnicas e objetivas, enquanto as mulheres procuram mais as profissões que tenham mais a ver com o relacionamento e com o humano, né? Por exemplo, eu procurei uma profissão bem feminina, né? Que é a psicologia. Eu não tem problema nenhum dizer isso, até porque eu tenho um feminino bem. Afinal de contas, eu cresci muito grudado na minha mãe, então eu absorvi muito da energia feminina para mim, né? Então, vê isso já acontecendo em alguns países que fizeram um grande esforço na procura por igualdade de oportunidade. A gente vê os homens procurando cada vez mais as profissões que eram tradicionalmente mais masculinas e as mulheres procurando cada vez mais as profissões que eram tradicionalmente femininas. Então, isso a gente já vê acontecendo. Se a gente realmente quer empoderar homens e mulheres e não empoderar um em detrimento ao outro, a gente vai empoderar enfatizando aquilo que cada um tem de melhor, né? Aquilo que cada um tem de melhor. E a gente não tem como... né? Tem certas coisas que a gente não tem como negar, né, cara? Nossa constituição biológica, por exemplo. Isso. Eu sei que na nossa sociedade, do jeito que é hoje, é difícil imaginar, né? Se a gente for lá para trás, durante milhares e milhares de anos, a sociedade que mais perdurou foi a sociedade nômade, né? A sociedade nômade se apoiava na força física dos homens, para brigar, para caçar, e na força criativa das mulheres, de gerar nova vida, de conceber, de procurar alimentos nas raízes, nas plantas, nas sementes e tal, e tudo isso. Então essa colaboração do cada um foi aquilo que fez com que nós, seres humanos, sobrevivêssemos às épocas de maior dificuldade que tinha. Na época que a gente era apenas mais um ser vivo na Terra lutando pela sua sobrevivência, né? Hoje, eu sei que é muito difícil a gente olhar para isso hoje, porque aparentemente a gente construiu uma sociedade que precisa da força física do homem para quê, né? Ainda tem profissões que precisam. Mas pouco. A gente vê isso. Quem é que construiu essa casa aqui? Quem é que constrói os prédios? Quem é que faz força para... Né, em tantas profissões onde os homens são colocados em perigo, em risco de vida, ainda existe. Só que o que a nossa sociedade fez? Pegou essas profissões que exigem a força física do homem
e menosprezou, sabe? De canto, como se, né, o trabalho de carregar pedra, o trabalho de fazer força física fosse um trabalho menor, né? E isso é consequência aí já de uma coisa mais recente, eu acho que principalmente dessa revolução feminista e de Sim. todo esse movimento mais recente da sociedade, junto com a figura paterna, foi perdendo força, foi caindo na inutilidade, assim. E tu acha que a gente tem que fazer uma reunião, todos os homens, e colocar fogo em cueca? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acho que no momento que nós, homens, encontramos nosso propósito e colocamos, né, a nossa força, nossa agressividade natural na direção da construção de um bem comum, tá ali. Tanto que os homens, eles não ficam gritando pelos seus direitos, digamos assim, porque, cara, essa discussão, né? Porque hoje a sociedade parece já ter tomado como verdade absoluta essa coisa de que as mulheres é que sofrem. Uhum. Né? As mulheres é que são subjugadas, as mulheres que sofrem. E nós homens não ficamos defendendo o sofrimento masculino, Não. o sofrimento dos homens, porque a gente sabe, cara, a gente sabe. Basta ver como que acontece, desculpa interromper, de uma maneira mais engraçada, no Dia das Mulheres, o que a gente vê nas redes sociais? Os homens homenageando as mulheres. Os homens homenageando. E no Dia do Homem, a metade não lembra, e a gente não liga, e a metade que publica fala o quê? Feliz Dia dos Homens para aqueles que... Tipo, já vem um xingamentozinho junto. Né? Então isso tomou certa verdade. A história foi contada de certa forma para nós, colocando o sofrimento das mulheres no lugar sacrificial e divino, né? Enquanto que o sofrimento dos homens é totalmente ignorado, como se fosse, mas os homens que morrem mais cedo, os homens é que são maiores vítimas de violência, os homens é que são a maior parte de cada 5 suicídios, 4 são de homens. Quando a gente olha para a situação de saúde mental e de saúde física, é claro que os homens são, entre aspas, o sexo mais frágil, no final das contas. Quando a gente olha para a situação do homem atual, com certeza. Só que isso é muito difícil, por quê? Porque hoje a sociedade comprou essa narrativa de que porque a gente tem poucas mulheres no lugar de liderança e autoridade, então as mulheres estão sofrendo mais e são subjugadas à hegemonia e privilégio dos homens. Que privilégio é esse? De verdade, de estar num lugar de autoridade, todos nós sabemos. Tu já viveu no mundo corporativo há muitos anos. Ser líder dentro de um ambiente corporativo, cara, extremamente difícil, extremamente pesado. Um ambiente masculino extremamente competitivo, adoece, a tendência ao estresse, à ansiedade tomar conta da pessoa, e o homem, como ele não é, ele precisa prover, mas ele não pode demonstrar fraqueza, então ele acaba se afundando na depressão, no álcool, no estresse, na ansiedade, não procura ajuda e morre. Pede menos ajuda, né? Tá chegando no final, eu tenho mais umas 18 perguntas, agora não sei o que eu faço. O que eu faço com isso? Porque como eu já fiquei muito tempo consumindo teu conteúdo, já fiz tuas mentorias e a gente já conversou bastante, a gente vai trazendo insights aqui de coisas que, cara, a gente podia falar sobre isso, podia falar sobre aquilo. Eu quero ver se rapidinho a gente consegue falar de mais 2 coisas, pode ser? Vamos lá. Tá. A gente, falando ainda do homem, da mulher, de masculino, de feminino, uma coisa que eu aprendi contigo, e eu queria que tu pudesse falar um pouquinho para nós, sobre uma frase que é assim, ó, homem cresce com homem e mulher cresce com mulher. Uhum. Tu podia explicar um pouquinho para nós sobre isso? Então, durante a maior parte da nossa existência enquanto seres humanos, nós nos apoiamos em rituais de transição, né? Transição principalmente do mundo infantil para o mundo adulto. A adolescência é um fenômeno atual, porque não existia. Antes existia a criança, passava por um ritual de iniciação e se tornava, era recebido como adulto. Então, o que acontece?
nós, principalmente nós homens, precisamos desses rituais, porque a gente vem do corpo de uma mulher, né? Todo feto até a 9ª semana é um feto feminino, né? O tanto dos homens como das mulheres. Depois, quando começa a produção de testosterona, começam as diferenciações do corpo, né? Principalmente no cérebro, nos órgãos sexuais, tudo isso, né? Mas então todos nós começamos no feminino e os homens precisam desenvolver essa força masculina, né? Essa força masculina e saber direcionar isso. A testosterona, tô indo lá para a biologia, né? Mas a testosterona é um hormônio tão forte, basta olhar para o corpo de uma mulher e o corpo de um homem, né? Qual a capacidade que um homem tem de construir massa magra, massa muscular, né? É incrivelmente maior por causa da testosterona. A testosterona é um hormônio tão forte que é capaz de levar a gente à agressão e à violência, sabe? E essa é aquilo que é o nosso maior recurso enquanto homens, também é a nossa maior armadilha, nosso maior perigo, né? Colocar sem a orientação, sem a referência, a mentoria de homens mais velhos que passaram por essa regulagem e direcionamento dessa força agressiva que a gente tem dentro de nós. Um homem violento, então a gente precisa desse ambiente onde tenham outros homens que, assim como nós, têm a quantidade de testosterona correndo na veia para nos ajudar a moldar e direcionar essa força interna que nós temos. É por isso que a gente tem aquela uma frase do Robert Bly que acaba sendo a guia para todo o trabalho que eu faço, né? Que é: uma mulher pode transformar um embrião no menino, mas só um homem pode transformar um menino em um homem. Uau. E ali está a capacidade que um grupo de homens tem de tanto elevar a produção de testosterona como de se autorregular, né? É ali na troca, no compartilhar da vida que nós homens temos que as especificidades nossas enquanto homem é construída. Uma mulher não pode ensinar o homem a lidar com essa força de agressividade porque ela não tem a mesma. Por mais que a gente olhe para a nossa sociedade hoje e parece diferente, né? Parece que é só conversar com poucos amigos e tu vê quem é braba dentro de casa. É a mulher. Né? Quem é a agressiva dentro de casa? É a mulher. A sociedade chegou nesse ponto, onde o homem teve que reprimir todo o seu masculino de tal forma que quando vem à tona, vem na forma de violência. Que a mulher é que domina os relacionamentos amorosos, a mulher é que domina o ambiente da casa e da família. O homem foi perdendo esse lugar, ou foi abrindo mão desse lugar. Resgatar isso é essencial. É por isso que eu faço o trabalho que eu faço, é essencial. Porque a maioria dos homens aprende, entre aspas, a ser homem com a mãe. Mas a mãe não sabe ensinar um menino a ser homem. Ela só sabe ensinar o menino a ser um bom menino. Então, os homens só conseguem crescer e desenvolver e direcionar de verdade a sua força agressiva junto com outros homens. E aí tu criou o Homem Inteiro há muitos anos, mas recentemente tu também criou o Homem Inteiro para mulheres. Da onde que saiu? De tantas mulheres me encheu o saco. de brincadeira. Mas por um lado é verdade. Mas cara, porque a minha plataforma de comunicação acaba sendo uma plataforma que é muito feminina. O Instagram é muito feminino, né? Então, o ambiente da psicologia é muito feminino. Então, eu sempre tive meu coração para trabalhar com homens. Mas nesses anos todos, as mulheres sempre... E nós também precisamos aprender a... Mas o que tu ensina, então, para essa mulher no Homem Inteiro? Eu ensino para as mulheres o que é a construção de um masculino saudável. E elas, no caminho, vão aprendendo a direcionar o seu masculino, a regular o seu masculino, dar mais espaço para o masculino dos homens. E eu ensino nesse caminho, nessa jornada com as mulheres, a se reconectar com seu pai,
a olhar para os homens de forma diferente, mais respeitosa, conhecendo a jornada que o homem tem que trilhar para chegar à maturidade, as mulheres têm um respeito muito maior. Porque hoje as mulheres perderam o respeito pelos homens, né? Elas têm medo da agressividade. Elas não têm respeito pelos homens mais. Estou falando isso de uma forma geral, né? Sim. Não são todas as mulheres. Paulo, a psicologia, ela tá em tudo. E a constelação veio complementar tudo isso, olhando de uma maneira que olha, né, a alma, né, de onde a gente está vindo, ganha mais força todo esse movimento. É por isso que a gente falou de tanta coisa aqui hoje. E talvez nosso último assunto, eu queria saber, um dia tu fez uma live que tu falou assim, ó, se eu não me engano foi assim, os 10 erros do homem. E eu vi que a gente caiu nessa conversa, e se tu pudesse falar alguns dos erros do homem, porque tu falou o seguinte, o homem parou de ser, talvez de se posicionar, talvez ele começou a fugir de uma boa briga, e quando ele fala, ele já tá tão de saco cheio que ele explode. Então quer dizer que ele também errou em não ter se posicionado ali antes. Quais são alguns erros hoje mais comuns que tu vê que os homens atribuíram a eles mesmos? Tá. Isso tudo, claro que tem razões por trás do porquê que o homem tá no jeito que tá. A gente falou um pouco sobre isso hoje, né? Mas um dos erros que os homens cometem nos relacionamentos amorosos, né? Isso. Que levam a relação ao fim. O bom do podcast, desculpa interromper, é que eu já posso fazer uma consulta, entende? Daí tá. Eu já vou aqui identificando. Né? Esses dias eu recebi uma mensagem de um homem lá, olha, eu fiz aquele curso, os 10 erros e tal. Cara, eu identifiquei 8. Eu disse, que bom, cara, que bom. Agora tá na hora de começar a fazer diferente, né? Sim. Então, um dos principais erros que o homem, eu digo que talvez seja o principal erro que o homem comete, dá para sua namorada, esposa, né, ou mulher, a autoridade de dizer para ele quem ele deve ser enquanto homem, o que ele deve ser. E o homem cai nesse erro de tentar ser aquilo que a mulher quer que ele seja. Tentar satisfazer, tentar agradar a mulher. Esses são, na verdade, os meninos, né? Que a gente tenta agradar a nossa mãe desde que a gente viu a mãe sofrer pela primeira vez, né? Então a gente tenta agradar a mãe, a gente leva aí, tenta aliviar o sofrimento da mãe, a gente leva isso pro relacionamento amoroso. Por quê? Primeiro de tudo, as mulheres 100% concordam. Gente, não é que a mulher não sabe o que ela quer. É que ela quer cada dia uma coisa diferente. Cada momento. A natureza da mulher é ser cíclica, né? Sim. Ela passa por ondas hormonais completamente diferentes de nós. O homem é completamente estável hormonalmente. Tu pergunta o que ele quer hoje, é a mesma resposta, eu quero uma cerveja. Pergunta o que ele quer amanhã, eu quero uma cerveja. Eu quero uma cerveja. Não muda muita coisa. Sim. Nesse sentido. Então, só que a mulher, cada dia... Como que você não trouxe um chocolate para mim? Poxa, mas você não sabia que o que eu queria é que você não fosse para casa da sua mãe? Você não sabia que eu não sei. Então, por quê? Porque ontem você achou um jeito de agradar a sua mulher, amanhã vai... É a coisa mais maravilhosa e terrível do mundo ao mesmo tempo. Sim. Porque para nós homens, se a gente leva isso, se a gente assume a responsabilidade de agradar e de satisfazer e de ser o homem que essa mulher quer que eu seja, a gente fica completamente perdido, frustrado, decepcionado e humilhado. Sim. Na verdade, no final das contas. Uma vez eu descobri que a minha namorada, ela gosta de orquídea. Aí eu comprei uma orquídea. Daí na outra semana eu comprei. Na terceira ela falou assim, amor, não precisa mais orquídea. Pode parar. Pode parar. Não é tanto assim, já não tem mais espaço, tá bom. Tipo, eu achei que ia ser pro resto da vida comprar. Para nós homens é assim, né? Então, e as mulheres sabem, isso é terrível e maravilhoso a respeito delas, porque quando a gente chega em casa, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. Né? Sim. E isso acende o nosso lado aventureiro, sim, né? O lado aventureiro do homem. O que será que eu vou encontrar? Chegar em casa, eu vou encontrar uma bruxa ou a Gisele Bündchen? Né? Quer dizer, eu nem conheço a Gisele Bündchen, eu tô falando só de... Né? Mas
Tô falando só bobagem. Sim. Mas tu entendeu, Eu entendi, tu entendeu a coisa. Então, analogia. eu acho que esse é o principal erro que nós homens caímos. O que acontece é que nós homens, é por isso que é tão importante nós homens estarmos juntos. A gente precisa aprofundar e mergulhar no que é ser homem e desenvolver essas características masculinas. Porque no final das contas, a gente nunca vai se tornar o homem que ela quer que a gente seja. Mas a gente pode ser o homem que ela precisa. E a gente não caia no grande erro, a armadilha de querer ouvir a mulher naquilo que ela acha que a gente deveria fazer ou não fazer. Isso é muito bom. Isso aqui é legal. Vão querer me matar agora. Mas esse corte aqui é legal, é todo dia de manhã a gente apertar play, tipo aquele filme, como se fosse a primeira vez. Pegar esse corte aqui e botar no ouvido de todos os homens e a gente apertar play toda manhã nisso aí. Porque o que a mulher precisa não é necessariamente aquilo que ela quer. Assim como nós também. O que a gente quer? A gente quer uma mulher toda noite vestida de lingerie pronta pra gente celebrar o dia com sexo, né? Muito bom. A gente quer isso, mas é claro que a gente não tem isso, né? É claro que a gente não tem. E parte da grande aventura do relacionamento é não saber. Sim. No momento onde eu digo que eu já sei como ela é, no momento onde ela diz, eu já sei, eu nem vou falar porque eu já sei o que ele vai responder, a relação acabou. É por isso que a maior parte dos casamentos o casamento em geral acaba sendo o maior aniquilador do desejo, né? Porque a gente acha que conhece a outra pessoa, lida com aquilo que a gente acha que sabe do outro. Sim. E se fecha para as possibilidades de coisas diferentes, né? Então, quando a gente se abre para isso, quando os homens têm o tempo dos homens, as mulheres têm o tempo das mulheres, quando a gente se encontra, a gente tem algo novo para trazer. Elas têm algo novo para trazer. E isso mantém a relação sempre numa evolução, são sempre duas pessoas diferentes. Eu sou casado há quase 20 anos agora. Só funciona porque eu já não sou mais aquele cara que casou com essa mulher. Ela já não é mais aquela mulher que casou com esse cara. Então, se a gente fosse o mesmo, o desejo já teria acabado e a relação já teria terminado. Precisou de muita DR? Muita, até hoje. Eu até digo para os caras ficam doidos, né? Porque eles dizem para mim, Paulo, mas se eu me posicionar, se eu confrontar, nossa vida vai virar uma guerra em casa. Eu digo, cara, casou com uma mulher forte? Aí 99% dos caras levantam a mão, né? Dizendo que casaram com uma mulher forte. Eu digo, então tu tem que estar preparado numa terça-feira à noite a brigar até 1h da manhã, até 2h da manhã, numa terça, quarta-feira à noite. Se tu não trouxer a tua energia guerreira para dentro do relacionamento, deixar todo o seu guerreiro no trabalho, seu casamento, você vai se apagar, vai virar um zumbi, de verdade. Então, se você está seguindo a gente aqui até agora nesse podcast, já aproveita para seguir @Paulo Pimon, escreve Paulo Pimonte e @Eduardo Arruda Já Oficial. Comenta aqui todos os xingamentos. Isso, já comenta. Episódio 1 cheio de haters. Não concordo. Eu acho que tu não vai querer deixar isso como teu primeiro, não. Não, vai ser, vamos honrar. E a próxima convidada é uma mulher, né? Então, para a gente equilibrar tudo isso. Paulo, para a gente encerrar de verdade, para quem que é a tua imersão e o teu curso, o Homem Inteiro? Então, são para os homens que encontram em alguma área da vida, profissional, financeira ou amorosa, já não sentem mais ou nunca sentiram de verdade aquela força de levar até o final algo que você se comprometeu. De alguma forma, esses homens chegam até mim porque percebem que começam as coisas e desistem ou desanimam rápido. É para esses homens, é para os homens que se veem entrando em um relacionamento após o outro sem conseguir construir a vida e a família que eles desejam ou sonham, ou aqueles homens que estão sempre em busca de um propósito para sua carreira, sempre altos e baixos na sua vida financeira, ou batendo no teto na sua vida financeira. Isso quer dizer que falta para você uma conexão profunda com o seu masculino. É isso que a gente constrói dentro da imersão, é isso que é essa a minha proposta com o desenvolvimento do homem inteiro.
Uau, muito bom. Fiz 2 vezes e farei a terceira. Bora! Paulo Pimon. Agora é a tua hora de passar pela imersão. Agora é hora de passar pela imersão. É. Paulo, obrigado. Uma honra começar esse projeto ao teu lado, aqui contigo. E para quem está assistindo em casa, então, né, pelo YouTube ou escutando pelo Spotify, esse é o primeiro episódio, um episódio por semana, e vai ser para sempre. É isso aí, vai. Agora que começou. Não para mais. É Valeu. isso aí. Valeu. Obrigado.